A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um programa Encontro de Fé. Nesta quinta-feira da terceira semana dos nossos exercícios espirituais, também hoje o quarto dia já da terceira semana, né? Como o tempo passa tão depressa e a gente vai, às vezes, se a gente não parar um pouquinho, a gente não pode saborear cada dia, né? Passa tão depressa, mas assim é a vida. A gente vai passando, mas o importante é a gente viver bem. Antes da gente dar início com a oração ao Espírito Santo, eu quero convidar você a compartilhar lá nas suas redes sociais o link do nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso. É importante falar para as pessoas também se inscreverem lá no canal e depois acionarem o sininho para que toda vez que nós fizermos uma transmissão, chegue uma mensagem no equipamento da pessoa e ela possa assistir às nossas transmissões. Faça a sua parte, também seja um evangelizador a serviço do Evangelho, a serviço da vida, a serviço da esperança. Vamos rezar então a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora nós vamos a São Luís do Maranhão, desde o seminário Padre Júlio Chevalier, para conversar com o Padre Everton, que vai conduzir também mais esse dia. Primeiramente, quero agradecer também a generosidade, né, e a disponibilidade do Padre Everton em fazer e conduzir esses momentos de oração dentro da proposta dos exercícios espirituais. Então, vamos a São Luís para falar com o Padre Everton. Boa noite, Padre Everton. Tudo bem contigo? Bem, boa noite, Padre Valmir, boa noite aos telespectadores da TV da Soledade, a todos aqueles que nos acompanham também pela rádio web, pelo Facebook, pelas mídias sociais da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Padre Everton, a palavra está com você. Com alegria, com esperança, chegamos ao quarto dia da nossa terceira semana de exercícios espirituais. Estamos meditando essa semana, né? Contemplando os mistérios da vida de Jesus, a fim de mais amá-lo e de melhor seguir a Jesus nosso Senhor. Que bom fazer essa experiência de peregrinação interior, que transforma o nosso coração, deve transformar o nosso modo de olhar a nossa própria vida, de olhar para o mundo, de olhar para os nossos irmãos e as nossas irmãs. Queremos contemplar esse mundo com os olhos de Jesus e por isso, ao longo dessa semana, estamos fazendo essa caminhada de melhor conhecer a Jesus. Não intelectualmente, como eu tenho insistido todos os dias, mas de conhecê-lo no coração e com o coração. É muito importante isso. Não queremos conhecer Jesus somente com a nossa cabeça. Não queremos saber falar coisas bonitas sobre Jesus, mas queremos viver com Ele, sermos companheiros de Jesus. Santo Inácio
Os exercícios espirituais nos propõem algumas meditações para essa semana. Nós queremos fazer uma eleição, fazer um projeto de vida ou reformar o nosso projeto de vida. E para isso, Santo Inácio nos propõe algumas meditações que nós faremos hoje e amanhã. Então, a primeira dessas meditações é a meditação das duas bandeiras. Então, pode soar estranho para a gente, né? Mas para que o Senhor nos cristianize, porque antes de tudo nós precisamos, ser verdadeiramente cristãos, no sentido pleno dessa palavra, cristãos que vivem o Evangelho, que procuram viver como Jesus viveu, ao modo de vida de Jesus, né? Então, para que Ele nos cristianize, nós precisamos assumir esse modo de vida de Jesus. E Santo Inácio vai então nos dar essa meditação, na verdade uma parábola, né, das duas bandeiras, para que nós possamos meditar, contemplar e escolher. Nós sempre somos livres para dar nossa resposta ao amor de Deus, sempre na liberdade. E essa liberdade que é fundamental no seguimento a Jesus. Nós acabamos de concluir então a contemplação, né, dos mistérios da vida oculta de Jesus. E a gente começa então a sentir no coração esse desejo, né, essa atração pelo seguimento de Jesus. No entanto, isso nem sempre é claro, porque uma coisa é a gente imaginar o seguimento de Jesus ou querer vivê-lo somente internamente. Eu sirvo a Jesus do meu jeito, né, do jeitinho que eu sempre fiz, e assim está ótimo. Uma outra coisa é o desejo de mais, de segui-lo mais de perto, de lançar mão de todos os meios para que o nosso seguimento seja mais coerente, para que a nossa vida seja mais coerente. Então, por isso, Santo Inácio deixa de lado, né, por um momento, a prática da contemplação e nos coloca agora essas meditações. A meditação das duas bandeiras, ela é uma metáfora da liberdade humana, na verdade. Imaginemos o nosso coração como um grande campo de batalha onde se enfrentam dois modelos, duas lógicas, a de Deus, né, e a de Lúcifer, né, do nosso inimigo. Na atual teologia, nós podíamos dizer assim, que se enfrentam, né, a estrutura da natureza nova, originada pela graça de Deus. Todos nós, né, temos essa natureza nova, essa graça de Deus, e a estrutura antiga, desordenada, caída, né, originada pelo pecado. Então, Santo Inácio pede que nós nos coloquemos diante de um campo. E de um lado, nesse campo, Santo Inácio pede que nós imaginemos Jesus, né, Cristo, nos chamando para o seu lado. E qual é o lado de Jesus? Uma vida simples, uma vida pobre, uma vida humilde, uma vida em que nós não vamos nos preocupar tanto com o nosso prestígio, né, com essa imagem que fazem de nós, senão em viver como Jesus. Isso nem sempre é fácil, mas quando nós contemplamos a vida de Jesus, por isso que desde o momento em que nós começamos a contemplar, né, a encarnação, por exemplo, o anúncio do anjo, nós fomos convidados a perceber a simplicidade
Deus escolheu, né, uma mulher simples, da periferia de Nazaré, para acolher o Salvador no seu seio, no seu ventre. Depois, quando nós meditamos sobre o nascimento de Jesus, por exemplo, nós vamos perceber que, né, sequer teve lugar para nascer. E não é porque as pousadas de Belém estavam cheias, não, senão porque eram pobres. Se José e Maria tivessem dinheiro, né, as portas das pousadas teriam sido abertas muito rapidamente a eles. Não é porque não havia lugar, né? Na verdade, não havia lugar para o modo de vida de Jesus. E toda a vida oculta do Senhor foi uma vida vivida na simplicidade, como nós contemplamos no exercício espiritual de ontem, vivida na simplicidade. Então, acima de tudo, a proposta de Jesus é essa, uma proposta de humildade. É uma proposta de realmente nos fazermos semelhantes a Jesus. É uma proposta de liberdade e de liberdade interior. De um lado está Jesus, que nos chama a esse modo de vida, a esse estilo de vida. Do outro lado, né, desse campo que nós imaginamos, está, né, o diabo, né, está o demônio, aconselhando então seus inumeráveis, né, demônios de como seduzir as pessoas. E quais são as seduções? Né? Então, primeiro, né, os apegos. Os apegos. Em segundo lugar, né, o desejo de riquezas. E terceiro lugar, né, as bajulações, os aplausos, esse desejo de elogios que muitas vezes nós temos. Né? É, como diz Santo Inácio, honras vãs, né? Apego ao ego, né, a nós mesmos, que nos levam à soberba, à presunção, ao fechamento a Deus e aos outros. Aí estão dadas as duas bandeiras. Né? Esse é um campo de batalha que Santo Inácio pede, né, que nós contemplemos, que nós, né, nos coloquemos diante dele. E é importante percebermos que esse campo de batalha, né, se dá, né, no nosso coração. Não é um campo físico, né? Nós não enxergamos muitas vezes tão claramente qual é o lado de Cristo, qual é o lado, né, que não é de Cristo. Às vezes nós confundimos, porque muitas vezes há males que vêm vestidos de bem e há bens que vêm vestidos de mal, e muitas vezes nós também, né, marcados, feridos pelo pecado, vamos nos esquivando de escolher, né, por Cristo, porque é mais difícil. É mais custoso para nós, embora traga uma maior liberdade interior, embora traga muita alegria, muita felicidade, felicidade verdadeira e duradoura, nem sempre é fácil escolher o lado de Jesus. Por isso, então, que nós precisamos pedir e contar com a graça de Deus. Pedir e contar com a graça do Senhor. Então, a graça a ser pedida é sempre na direção de um conhecimento, né, de uma lucidez, de consciência, né, para evitar o mal e abraçar o bem. Evitar o mal e abraçar o bem. Não se trata aqui, né, é bom e importante a gente ter bem claro isso, de uma visão maniqueísta da história, né?
onde o bem e o mal estão bem separadinhos, né? Cada um de um lado, né? De um lado a gente tem um anjinho, de outro lado, né, um demoninho, e as coisas estão ali, a gente sabe bem o que é, né, o bem e o mal, né? Não estão bem delimitados. E outra coisa importante de deixar claro aqui é que nós não escolhemos isso somente internamente. Nós não escolhemos o bem ou o mal só aqui dentro do nosso coração, internamente. Mas a nossa escolha se dá no concreto da vida, no dia a dia. É momento por momento. Cada escolha, em cada momento, né, perceber, né, o que é o bem e o que é o mal. Então, é importante percebermos, né, o terreno do nosso coração, né, onde é que está crescendo o bem, né, e onde é que está crescendo o mal. Quantas vezes nós vamos arrumando também, né, desculpas, justificativas, e verificamos que às vezes até nós temos uma boa intenção, mas, né, na hora de realmente colocarmos em prática essa boa intenção, a gente acaba optando pelo mal. Então não basta fazer um jogo mental de escolher o bem e na prática escolher o mal. Não, né? É sempre realmente vencer a tentação de escolher o que é mais fácil, de escolher o que é mais tranquilo, né? E daí a insistência de pedir, né, essa lucidez, essa consciência, né, diante dos nossos mecanismos de auto-engano, né, para conhecer a vida verdadeira oferecida por Cristo, né? A pobreza, né, um desapego de si e a humildade. Esses são os critérios. Se dentro daquilo que nós vamos escolher não tem, né, esses critérios, certamente ou muito provavelmente nós não estamos escolhendo, né, o lado de Jesus, o lado de Cristo. Se isso te parecer impossível, né, você pode dizer assim: mas isso é muito difícil, está muito além, né, daquilo que eu posso oferecer, está muito além, né, do meu modo de vida, né, eu não consigo. E às vezes é aí, né, que é por aí, por essa brecha, né, que o sedutor nos engana, quando nós achamos que não conseguimos, porque aí a gente desiste com mais facilidade. Então é importante, principalmente nesses momentos, aliás, em todos os momentos da nossa vida é importante lembrar disso, mas principalmente nesses momentos, né? Lembra que é Deus que nos dá a graça necessária para o seguimento de Jesus. Nenhum de nós tem força suficiente em nós mesmos. Então lembra-te sempre, né? Primeiro, não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu e nos chamou. E agora, no cotidiano da nossa vida, no nosso dia a dia, né, nós precisamos, né, seguir a Jesus, não iludidos pelo mau espírito, não iludidos por aquilo que Ele nos oferece, mas, realmente envolvidos pela graça de Deus, não enganados pelo mau espírito, mas envolvidos pela graça de Deus. Eu gostaria de deixar um texto bíblico para a nossa meditação, né, desse ponto das duas bandeiras, que certamente vai nos ajudar, né, que é Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13. É o episódio onde Jesus é levado para o deserto, né, e ali é tentado, né, pelo diabo e vence as tentações do sedutor.
né? Ali nós podemos perceber claramente, né, essas duas bandeiras. O que é que o tentador oferece e qual é a resposta de Jesus, que deve ser também a nossa resposta de seguimento a Ele. Então nós não vamos ler aqui, mas você pode depois em casa meditar, né, aí na sua casa, Lucas 4, de 1 a 13. Então, depois de batizado, Jesus vai para o deserto, né, ali é tentado, vence as tentações, e aí vem os anjos, né, e o servem. E lembre-se sempre, né, o que mais o diabo quer fazer conosco é que nós nos esqueçamos de que somos filhos de Deus, de que nós duvidemos disso, de que nós duvidemos do amor de Deus, da graça de Deus. Por isso que em cada tentação ele vai dizer a Jesus: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, para tentar fazer Jesus esquecer aquela voz do batismo: esse é o meu Filho amado. Que nós jamais esqueçamos dessa voz, né? Esse é o meu Filho amado. Nós somos filhos amados de Deus. Não esqueçamos o nosso princípio, do nosso fundamento, e que estejamos sempre dispostos a assumir a bandeira de Jesus. Nesse primeiro bloco é isso, essa meditação das duas bandeiras. Daqui a pouquinho nós estamos de volta para, né, o nosso exercício espiritual desse dia. Até já! Padre Everton, excelente a sua reflexão, muito bom. Que Deus continue te abençoando, te iluminando, que cada dia você também, dentro das orientações, também vai se aprofundando e ajudando os nossos retirantes a fazerem a mesma experiência. Nós vamos agora a um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé, dando continuidade à reflexão com o Padre Everton no segundo bloco. Um minutinho só, não saia daí, nós já voltamos. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Senhora da Perseverança. Itajubá foi fundada pelo Padre Lourenço da Costa Moreira, nascido em 15 de maio de 1778 em Portugal, e veio a falecer em 1855 com 77 anos de idade, aqui mesmo na cidade de Itajubá, onde foi sepultado. Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, bispo de São Paulo, cuja diocese Itajubá pertencia, veio visitar nossa paróquia. Assim o deixou escrito no livro do tombo. Em 19 de março de 1819, festa de São José, teve a celebração da primeira missa na pequena capela, ali no terreno doado pelo finado Francisco Alves, a atual igreja paroquial sob a invocação de Nossa Senhora da Soledade, a matriz da soledade agora existente. Senhora da Soledade, Nossa Senhora de Itajubá. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé. Estamos refletindo hoje os exercícios espirituais da terceira semana, o quarto dia. O Padre Everton está conduzindo esse momento. Aliás, está conduzindo, orientando desde o início, né, os exercícios espirituais. Então, nós voltamos agora a São Luís para continuar com o Padre Everton. Padre Everton, a palavra novamente está com você.
Muito bem, Padre Valmir, nossos telespectadores, estamos de volta e nesse segundo bloco nós queremos juntos ver os passos para a nossa oração de hoje, para o nosso exercício espiritual. Ontem contemplamos um pouco da vida oculta de Jesus, dessa vida escondida em Nazaré, dessa simplicidade da vida em Nazaré, podemos contemplar, e hoje queremos contemplar o mistério, da saída de Jesus de Nazaré para o Rio Jordão e o seu batismo. E no batismo de Jesus queremos contemplar o nosso batismo. Somos filhos de Deus no Filho, somos filhos de Deus em Jesus, somos irmãos em Jesus, fazemos parte de um corpo místico que é a Igreja, por meio do batismo, dessa graça tão grande e tão bonita que Deus nos dá. Somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Então, queremos meditar essa graça dada a Deus, dada por nós, dada por Deus a nós, e graças a esse batismo de Jesus, a esse Jesus que se colocou na fila dos pecadores, embora não tivesse pecado, se colocou na fila dos pecadores, assumiu, desde o início o nosso pecado, assumiu desde o início a nossa vida completamente. Por isso, nos colocando na presença de Deus, rezemos essa oração de Santo Inácio. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, meu entendimento, minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor, por amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. E assim, nos colocando inteiramente nas mãos de Deus, nos colocando inteiramente à disposição do Senhor, com todo o nosso ser, com todos os nossos dons, com toda a nossa vida, com toda a nossa disposição, hoje queremos contemplar, primeiro, essa partida de Jesus, de Nazaré. Imaginem vocês que Jesus tinha por volta de 30 anos, quando então resolve deixar Nazaré. Certamente São José já tinha partido para junto de Deus, e Jesus percebe que é hora de cumprir essa missão que o Pai lhe deu,
né? É hora de deixar Nazaré, ir pelos povoados da Palestina, anunciar a boa nova, anunciar, né, a boa notícia. E despede-se de sua mãe. E para contemplarmos essa cena, seria interessante, né, ao compor esse lugar, né, que nós pensássemos e imaginássemos, né? Imagine esse encontro de Maria e de Jesus e essa despedida. Todos nós que já saímos de casa sabemos o que é esse momento e o quão especial e forte é esse momento, né? Seja você que saiu de casa para estudar fora, para morar fora, ou, né, para o casamento, ou no nosso caso, né, para o seminário, para a vida religiosa. Nós sabemos o quão profundo é esse momento, né, e o quão difícil também, né, deixar o lugar onde estão as nossas raízes, as nossas origens, onde a gente passou toda a nossa vida até então, né, e Jesus dá esse passo. Imagine, né, como é que foi essa conversa entre a mãe e o filho. O que teria dito Nossa Senhora a Jesus? Que conselhos de mãe ela teria lhe dado? Ela que ouviu a palavra do Senhor e aguardava no seu coração, ela que sabia que aquele menino, né, não era dela, mas, né, que estava destinado a fazer grandes coisas. E ela que havia guardado toda essa palavra de Deus no seu coração, que conselhos teria dado Nossa Senhora a Jesus nesse momento? Quais palavras eles dirigiram um ao outro? Como deve ter sido bonito esse momento de encontro e de despedida. Talvez tenha sido no momento de refeição, talvez não, mas coloque-se diante dessa cena, compõe esse lugar, vá até Nazaré, contemple essa despedida. Depois, peça, né, a Jesus a graça de se reconhecer filho ou filha amado e amada de Deus. Tenha essa convicção de que és filho e filha muito amado, muito amada por Deus. Somos filhos no Filho. E com esses dois preâmbulos, né, compondo esse lugar dessa maneira, nos colocando, né, na presença de Deus, né, peça a Ele que, né, realmente você o conheça mais e melhor a Jesus, que tenha esse encontro com o Senhor no seu coração para mais amá-lo e melhor seguir ao Senhor, né? Para mais amar e melhor seguir a Jesus. E após, né, esse preâmbulo, esse momento de oração, após o pedido dessas graças que hoje nós queremos ter, vamos ouvir, né, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Mateus 3, de 13 a 17. Então chegou Jesus da Galileia ao rio Jordão e foi ter com João para ser batizado por ele. João, no entanto, o impedia, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por ora, é assim que nos convém cumprir toda a justiça. E João o admitiu.
Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu para ele e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, no qual eu me agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E Jesus chegou da Galileia ao Rio Jordão, após se despedir de Nossa Senhora, começa sua caminhada. Vai até o Rio Jordão, onde estava João, o Batista, e uma fila de pecadores, porque o batismo de João era um batismo para a remissão dos pecados. E Jesus, embora não tivesse pecado, entra nessa fila. Que bonito! Começa a nossa redenção. Aí Jesus começa a assumir os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas dores. Entra nessa fila junto conosco. E dessa fila não sai mais. Vai estar sempre junto dos pecadores, dos pobres, dos pequenos, daqueles que não têm voz e nem vez. É junto desses que o Senhor vai estar. Depois podemos contemplar o diálogo de Jesus com João. Imaginem a surpresa de João ao receber o próprio autor do batismo para ser batizado, como nos diz também o prefácio da festa do batismo de Jesus, João batizou o autor, Davi, o autor do batismo. Imagine o sentimento de João, o sentimento de indignidade, de pequenez diante de Jesus, de surpresa diante da humildade do Senhor, que não tendo pecado, entra naquela fila. Imagine esse diálogo entre Jesus e João. E Jesus que vai dizer: vamos fazer desse jeito que eu estou dizendo por agora, Agora talvez você não vá entender, mas vamos cumprir toda a justiça. Vamos fazer todas as coisas. Depois, um terceiro ponto que nós precisamos levar em consideração, terceiro ponto importante, Veio o Espírito Santo e a voz desce do céu e afirma, a voz do Pai se faz ouvir: Este é meu Filho amado, com o qual estou muito satisfeito, no qual eu coloquei o meu agrado. E conforme eu dizia anteriormente, o que mais o inimigo da nossa salvação vai tentar fazer é tirar do nosso coração essa verdade. Ele tenta de todos os meios, faz de todos os meios para que nós não nos sintamos filhos amados de Deus. Quer tirar do nosso coração essa identidade, essa filiação divina. Por isso nós precisamos cada dia ter essa certeza no nosso coração. A cada momento nós somos filhos amados de Deus. E no dia do nosso batismo, assim como no dia do batismo de Jesus, se manifestou justamente isso. Esse é o meu Filho amado, essa é minha filha amada. Não duvidemos desse amor do Senhor por nós, desse amor de Deus, desse amor do Pai por nós. Somos irmãos em Jesus Cristo. Contempla essa cena, contempla essa caminhada de Jesus,
essa chegada ao Jordão, o batismo, a voz do Pai que se faz ouvir. E após contemplar o batismo, do Senhor, pensa no seu próprio batismo, esse dia feliz em que nós fomos acolhidos, adotados por Deus, acolhidos nessa família bonita dos seguidores de Jesus, na igreja. Agradeça a Deus por esse dom, por essa dádiva. Faça o seu colóquio, converse com Deus. O que mais te chamou a atenção nesse momento de oração, nessa contemplação, em toda essa cena do Evangelho que nós acabamos de meditar, de contemplar? Quais são os apelos do Espírito para você por meio desse momento de oração? O que o Espírito te leva a dizer a Deus? Diga com franqueza, com amor, como eu tenho insistido todos os dias, como nós conversamos com o melhor dos nossos amigos, assim nós precisamos, podemos e devemos conversar com Deus. Os céus se abriram. Desde agora, desde esse momento, o céu já não está fechado, está aberto para todos nós. Aberto. E após esse diálogo amoroso com Deus, após esse diálogo amoroso com o Pai, faça a revisão da oração. Anota a data, a leitura bíblica, um versículo, uma palavra que mais lhe tocou. Quais foram os sentimentos experimentados? Será que esse momento te causou alguma consolação ou desolação? O que você percebe de apelo de Deus por meio desse momento de oração? Quais foram as dificuldades ou resistências que você teve, que você encontrou nesse momento de oração? Anote tudo isso. Isso tudo nos ajuda no nosso discernimento. Isso tudo nos ajuda depois a realmente encontrarmos a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a nossa vida. Muito bem, hoje é esse o exercício proposto. Um bom momento de oração para você e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Padre Everton, ótima reflexão. Acredito que as pessoas vão poder desfrutar e saborear tudo isso que você propôs como reflexão e como orientação para esse quarto dia. Mais uma vez, a nossa gratidão a você por estar sempre disposto e disponível para nos ajudar. Desejo a você uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Até poucos dias nós estávamos transmitindo dentro do programa Encontro de Fé um pequeno VT sobre o documento do Papa Francisco, Laudato Si. Por questões alheias à nossa vontade, nós tivemos que dar uma pausa e agora nós vamos retomar, a partir de hoje, o programa, esse quadro Laudato Si dentro do programa Encontro de Fé. Então, assista esse VT da Laudato Si. Laudato Si, capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica. Para nada serviria descrever os sintomas se não reconhecêssemos a raiz humana da crise ecológica.
ao modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano, que contradiz a realidade até o ponto de a arruinar. Não poderemos deter-nos a pensar nisto mesmo? Proponho, pois, que nos concentremos no paradigma tecnocrático dominante e no lugar que ocupa nele o ser humano e a sua ação no mundo. A tecnologia, criatividade e poder. A humanidade entrou numa nova era em que o poder da tecnologia nos põe diante de uma encruzilhada. Somos herdeiros de 2 séculos de ondas enormes de mudanças. A máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo, a eletricidade, o automóvel, o avião, as indústrias químicas, a medicina moderna, a informática e, mais recentemente, a revolução digital, a robótica, as biotecnologias e as nanotecnologias. É justo que nos alegremos com estes progressos e nos entusiasmemos à vista das amplas possibilidades que nos abrem estas novidades incessantes, porque a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que Deus nos deu. A transformação da natureza para fins úteis é uma característica do gênero humano desde os seus primórdios, e assim a técnica exprime a tensão do ânimo humano para uma gradual superação de certos condicionamentos materiais. 82. A tecnologia deu remédio a inúmeros males que afligiam e limitavam o ser humano. Não podemos deixar de apreciar e agradecer os progressos alcançados, especialmente na medicina, engenharia e comunicações. Como não havemos de reconhecer todos os esforços de tantos cientistas e técnicos que elaboraram alternativas para um desenvolvimento sustentável? A tecnociência, bem orientada, pode produzir coisas realmente valiosas para melhorar a qualidade de vida do ser humano, desde os objetos de uso doméstico até aos grandes meios de transporte, pontes, edifícios, espaços públicos. É capaz também de produzir coisas belas e fazer o ser humano, imerso no mundo material, dar o salto para o âmbito da beleza. Poder-se anegar a beleza de um avião ou de alguns arranha-céus, a obras pictóricas e musicais de valor obtidas com o recurso aos novos instrumentos técnicos. Assim, no desejo de beleza do artífice e em quem contempla esta beleza, dá-se o salto para uma certa plenitude propriamente humana. Não podemos, porém, ignorar que a energia nuclear, a biotecnologia, a informática, o conhecimento do nosso próprio DNA e outras potencialidades que adquirimos nos dão um poder tremendo. Ou melhor, dão àqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico para o desfrutar, um domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se considera a maneira como está a fazer. Basta lembrar as bombas atômicas lançadas em pleno século XX, bem como a grande exibição tecnológica ostentada pelo nazismo, o comunismo e outros regimes totalitários e que serviu para o extermínio de milhões de pessoas, sem esquecer que hoje a guerra dispõe de instrumentos
cada vez mais mortíferos. Nas mãos de quem está e pode chegar a estar tanto poder, é tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade. TV da Soledade. Em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Momento Laudato Si. Essa foi a narrativa dos números, né, propostos para hoje da Laudato Si. Cada dia nós vamos novamente retomando essa reflexão. É importante também a gente conciliar, né, a espiritualidade. Tudo gira em torno da natureza, da criação. Então, que a gente saiba sempre rezar também a beleza da criação que Deus colocou nas nossas mãos. Nós vamos agora nos preparar para o momento da oração de Santo Inácio de Loyola, como nós fazemos todos os dias, encerrando então o nosso programa. Vamos rezar. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor e vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa Encontro de Fé e eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que estão participando do nosso programa. É sempre uma alegria poder compartilhar. A vida compartilhada, ela se torna mais leve. Ao mesmo tempo que nós levamos, às vezes, as nossas dificuldades para o outro ajuda a gente a superar. Nós levamos a alegria, se o outro está triste, nós ajudamos a pessoa a encontrar o ponto de equilíbrio na vida. Por isso que a gente deve sempre estar em sintonia, como irmãos, irmãs da fé, buscando sempre o caminho de Jesus, o caminho da palavra, o caminho desse ensinamento. Então, mais uma vez, a nossa gratidão e a gratidão também à equipe da TV da Soledade por mais essa transmissão. A bênção final desse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de nossa querida Mãe e Padroeira, Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom momento de oração, uma boa noite, fique com Deus e até amanhã com mais um programa Encontro de Fé. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé.